Olá, companheiros, em especial companheiros da Casa do Caminho. Aqui estamos nós, mais essa vez, reunidos para realizarmos o estudo em torno do Livro dos Espíritos, na parte que tratamos nesse momento, lá no capítulo 7, na parte terceira, do livro, das virtudes e os vícios. Nós estamos falando do capítulo que trata da perfeição moral, e o que nos cabe hoje trazermos como apreciação e objeto dos nossos estudos é lá da pergunta 896 à pergunta 906. Não esquecendo, como eu disse, que nós estamos tratando das virtudes e os vícios. Nesse momento, como nós estamos dando continuidade àquilo que já foi iniciado, nós vamos falar mais da questão dos vícios, vamos falar mais das questões que são inerentes à forma como nós conduzimos, principalmente as nossas intenções, aquilo que nós já percebemos, aquilo que temos a condição de uma melhor avaliação, no que se refere mais aos vícios do que às virtudes. Evidente que nós vamos falar também um pouco das virtudes, porque acaba se confundindo nas perguntas que serão tratadas hoje, mas, na verdade, nós estamos mais afetos à parte última, que trata dos vícios. E quando nós falamos dos vícios, nós estamos falando daquilo que nós, ainda de uma forma não desejável, nós conhecemos bem, por força daquilo que viemos tratando e viemos mais ao longo do tempo nos enxertando, e agora, nesse momento, graças a Deus e a misericórdia do Pai, que faz com que nós tenhamos acesso à doutrina espírita, que tanto nos esclarece, nós estamos deixando de lado, sim, esse processo vicioso e estamos, sim, observando tudo aquilo que é consistente para que possamos trabalhar mais as virtudes, que essas, sim, se darão por força do avançar do tempo e por força daquilo que nós vamos deixando ao caminho das nossas imperfeições. Então, quando nós estamos falando da nossa caminhada espiritual, que ainda se apresenta bem no início, nós estamos muito mais sujeitos às viciações do que às virtudes. De uma forma geral, quando falamos em virtudes, nós estamos falando até naquilo que os espíritos superiores já alcançaram, Porque falar em virtudes é falar no bem. Falar no bem é falar daquilo que nós já conseguimos realizar de melhor enquanto seres da criação que observam as leis naturais, que observam aquilo que realmente são consistentes para essa nossa caminhada evolutiva e aquilo que vai nos fazer, ao final do caminho, espíritos felizes. Quando alcançarmos essa condição, certamente já estaremos falando de espíritos superiores, estaremos falando de espíritos felizes, mas por enquanto nós estamos na caminhada. Por enquanto nós estamos falando ainda dessas viciações, para que seja muito necessário a gente principalmente se observar, principalmente se policiar e principalmente destacarmos, em conformidade com a doutrina espírita, aquilo que já podemos e devemos realizar. Porque, vejam só, esse processo vicioso, aquilo que ainda está muito afeto às nossas inferioridades, podemos dizer assim, é aquilo que também nos faz menos felizes. Ou por outra, aquilo que ainda nos faz muito imperfeitos, aquilo que ainda nos faz não termos acesso a alegrias como poderíamos, a satisfações como poderíamos, ao verdadeiro prazer como poderíamos, e tudo isso será conquistado ao longo do tempo. Tudo isso será objeto de nossas conquistas. Mas, por enquanto, nós estamos tratando do que é um fator relevante para essa observação, para esse conhecimento e para que a gente já possa implementar tudo que for de necessário para irmos deixando ao longo do caminho tudo que não nos faz melhores aos olhos das leis divinas, aos olhos de Deus, e por força disso tudo,
aquilo que faz com que ainda tratemos da melhor maneira tudo que já poderíamos tratar. Mas vamos, feita essa introdução, vamos sem mais delongas, adentrarmos lá na pergunta 896, em que Kardec pergunta assim para os espíritos: há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso? Tem algum merecimento essas pessoas? Então, aquilo que Kardec pergunta é aquelas pessoas, aqueles que, como nós, estão prodigalizando, trocando em miúdos, fazendo mau uso daquilo que já poderia ser feito de uma maneira melhor. Esse mau uso a gente pode tratar como desperdício, a gente pode tratar como um linguajar até mais populesco. Estamos esbanjando, estamos gastando mal, e quando nós falamos gastando mal, estamos falando dos haveres, mas estamos falando dos haveres também de uma forma geral, hein? Gastando mal tudo aquilo que possuímos. Não pensem, e é um equívoco se pensar, que quando nós estamos falando em gastar mal, nós estamos falando tão somente daquilo que se refere ao material, tão somente daquilo que se refere ao financeiro. Nós estamos falando de todas as nossas possibilidades, estamos falando de tudo aquilo que possuímos e como estamos gastando tudo isso que possuímos, ou por outra, que poderíamos já estarmos empregando outra destinação. Mas vamos à resposta dos espíritos. Tem o do interesse, porém, não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade, ou seja, esse gasto indevido, irrefletida, constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Cada vez que gastamos indevidamente tudo aquilo que possuímos, nós estamos fazendo um mau uso e falta-nos o juízo. O que seria o juízo? A melhor condição de avaliação, né? Então, quando a gente gasta sem juízo e essa riqueza, aquilo que nós estamos gastando, que possuímos, que pode ser aquilo que nós temos em abundância ou não, mas que podemos considerar sim riqueza, nós estamos fazendo de uma forma inadequada. Vamos lá na pergunta 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida, o que lá venha a ser melhor a sua situação? Prosseguindo a questão 897, que trata da reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele esteja levado em consideração o momento em que a vida futura se apresentar, ou seja, já no desencarne. Nós estamos falando aqui, só para retomar o raciocínio, nós estamos falando aqui daquele que de forma premeditada ele pensa em usufruir de algum tipo de vantagem, uma vez que ele está fazendo o bem aqui na Terra exatamente nesse momento. Então vamos definir bem isso. Quando o bem é prestado, como diz aqui a resposta, já a resposta 897, vejam bem, o bem deve ser prestado ou feito de forma caridosa, caritativamente, sem qualquer tipo de interesse. Significa dizer que quando nós estamos interessados e fazendo aquilo que nos é próprio fazer, exatamente por conta de vantagens que podemos oferir, estamos barganhando, estamos fazendo de forma interessada aquilo que poderíamos fazer para conquistas verdadeiramente reais. É importante dizer o seguinte: o bem, ainda que seja prestado numa condição em que a gente tenta algum tipo de vantagem futura, o bem sempre será o bem. Só que o fim, aquilo que nós estamos por atingir por objetivo e que poderia ter mais valor, dado a forma como ele é desempenhado, aquilo fica comprometido também, não é verdade? Porque se há interesse, a caridade fica comprometida. Ah, mas então o bem não teve valor? Sim,
teve valor sim. Mas acontece que quando nós o realizamos de forma caridosa e desinteressadamente, o seu alcance é muito maior. Fora o fato de que a caridade não está pendurada em qualquer tipo de vantagem, né? E aí já tem, no mínimo, um prenúncio de um egoísmo na medida em que realizamos o que temos que fazer de melhor de uma forma que tem ali na frente vistas a qualquer vantagem. Então, a pergunta é, se aquele que faz o bem, mas visando qualquer tipo de vantagem, se esse bem é reprovável ou não, a intenção sempre vai ditar aquilo que deverá ser objeto de uma análise ou possivelmente de um julgamento, se assim nós o entendermos. Vamos lá para a subpergunta B do mesmo item 897, da mesma pergunta, em que Kardec pergunta se não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos. Quando a gente está falando em defeito, é exatamente aquela questão. Kardec coloca assim, se nós estamos fazendo o bem, mas com qualquer tipo de intenção que vise uma forma de angariar uma vantagem, isso é um defeito nosso? Ainda é um defeito nosso. E de forma a ser corrigido. Então, se já podemos, nesse momento, que o bem, já podemos fazer o bem de uma forma desobrigada, é assim que devemos agir, é assim que devemos proceder. Se ainda esperamos algum tipo de reconhecimento, se ainda esperamos algum tipo de louros da vitória por aquilo que está sendo realizado, nós estamos falando exatamente daquelas viciações que nós enfocamos no início, né? E para a gente, essas viciações ainda são muito presentes, ainda são muito enxertadas nesse nosso espírito imperfeito, nessa condição de imperfeição. Na verdade, aquilo que nós ainda fazemos, com raras exceções, aquilo que nós fazemos ainda queremos um certo reconhecimento, aquilo que nós fazemos ainda queremos que alguém ainda nos traga algum tipo de exaltação, alguma condição que vá fazer com que o nosso ego fique submetido a um tipo de regozijo. Mas, se já fazemos o bem, excelente. Se esse bem está condicionado a um reconhecimento, a gente percebe que a caridade está comprometida. E o ideal é que a caridade seja feita, seja prestada sempre de acordo com os parâmetros estabelecidos pela divindade, pelas leis naturais. Ou seja, sem qualquer tipo de olhar que faça com que nós estejamos nos sentindo vaidosos, exaltados ou reconhecidos por aquilo que estamos fazendo. O ideal é que não seja assim. E aí a espiritualidade diz assim, fazer o bem, ser caridoso, é aquilo que mais interessa. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma das suas boas ações render na vida futura. Então, vocês percebam que o egoísmo ainda precisa... a gente fala sempre do amor, né? Que nós não sabemos ainda a extensão maior do amor, que nós não sabemos praticá-lo naquilo que ele exige. Isso está muito atrelado à nossa imperfeição. A gente não entende bem o que é amor, mas a gente fala do egoísmo. Mas a gente fala do egoísmo também da mesma forma. Percebam que nós ainda não entendemos o egoísmo tal qual ele se apresenta e tal qual a extensão dele permite. Ainda não entendemos o egoísmo assim. E a gente acha que ser egoísta é querer o que não é nosso, querer aquilo que pertence ao outro, ainda que a gente não se dedique tanto assim, ou querer o que o outro tem, sem que a gente se esforce para tal. O egoísmo vai muito além disso, muito além. E quando nós falamos de caridade,
e não praticamos a caridade tal qual como pode e deve ser exercida, na medida em que o bem está ali embutido, a gente está falando de um egoísmo, né? A gente está falando de uma percepção de levar vantagem, de alguma coisa que possa trazer algum tipo de benefício, e tudo isso é egoísmo. E o egoísmo se alonga tanto, 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 e mais na frente nós vamos falar disso, talvez numa oportunidade melhor, em que nós tratemos só do título egoísmo, para que a gente possa entendê-lo na sua maior acepção. Mas, vejam só, ainda não entendemos o egoísmo tal qual como ele se apresenta, ainda que de outras formas que a gente nem sequer entende. A gente nem sequer percebe. E muitas das vezes a gente não se acha egoísta mesmo. Mas que fique claro, se ainda não praticamos o bem, ainda não estamos envolvidos com a caridade por força daquilo que nós não entendemos, ou se já fazemos algo que se assemelhe ao bem, sem a caridade, com vistas a alguma obtenção futura, ainda que seja uma vida melhor, ainda que seja uma condição melhor enquanto espírito, nós estamos sendo egoístas, não estamos praticando a caridade e estamos comprometendo o bem que poderíamos já estar realizando ou não, porque na medida em que nós nem sequer entendemos de uma forma ampla como é o bem, é porque a gente ainda precisa caminhar muito. O importante é fazermos o nosso melhor na medida em que a ocasião se apresenta. Vamos lá para a pergunta 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito das coisas e as necessidades materiais. Os espíritos são claros, sem dúvida. Primeiramente, se vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos, depois o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. E quando nós estamos falando em inteligência, nós estamos falando naquela capacidade que o nosso Pai nos dota e dota todos nós espíritos, e não pensem que aquele é menos inteligente, tem um potencial menor. Falta tão somente a esse companheiro experiência, maturidade, mas a condição do espírito a nível de inteligência é a mesma. Só que companheiros que já vivenciaram mais e já trilharam por maior tempo um caminho, eles têm uma condição de vivência diferente. Mas todos os espíritos, todos nós, espíritos de Deus, somos inteligentes e somos capazes de um aprendizado. O que torna esse aprendizado mais fácil ou mais facilmente desenvolvido a nível de introjetar o conhecimento que se chega é tão somente a experiência e a maturidade do espírito. Mas todos nós espíritos, a caminho da perfeição, nós aprenderemos tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Então, quando se fala em que a vida corpórea apenas é uma estada temporária, é um fato, isso já sabemos. E depois que todos nós devemos nos auxiliar para que nós possamos, aqueles que já atingiram uma condição de conhecimento maior do que o outro, auxiliar seus irmãos, dar as mãos, e para que a gente caminhe num processo fraterno rumo a essa perfeição, também é uma condição inegável dessa fraternidade. E mais ainda, que fique também aqui já esclarecido, que nesses intervalos das encarnações, o espírito continua aprendendo, continua a evoluir. E nesse momento do aprendizado, que é muito mais curto, né? O tempo em que passamos fora da carne não é contado da mesma forma do tempo que passamos aqui na carne. Então, muitos anos na carne pode corresponder a um tempo muito curto fora da carne. Horas, talvez, como a espiritualidade nos traz e nos adverte. Horas, talvez. E nesse momento de aprendizado, nós estamos introjetando todo o conhecimento que é necessário. E
muitas descobertas, muito desses desenvolvimentos que hoje são objeto das pesquisas que são realizadas, elas já vêm mais ou menos prontas do plano espiritual, dentro da capacidade desse companheiro, desse espírito que teve acesso a essa informação na espiritualidade. Então, quanto mais nós nos envolvemos, né, naquilo que é de aprendizado e exercitamos aqui, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. E mais ainda, se nós ainda aqui dedicamos mais tempo ao desenvolvimento desses processos científicos, excelente também. Excelente, porque estamos prestando um serviço a nível de um contexto global, de um contexto amplo. E os espíritos nos advertem: nenhum conhecimento é inútil, todos mais ou menos contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. O espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E é por isso que muitas das vezes a gente está num processo reencarnatório diferenciado, né? Muitas das vezes pensam assim, mas o companheiro tem tanta facilidade em aprender matemática, o companheiro tem tanta habilidade na pintura, o companheiro tem tanta habilidade até em desenvolver artes que dizem respeito àquilo que o futebol propicia, que a ginástica propicia, que a natação propicia. Companheiros, nós estamos num processo evolutivo em que tudo é de potência do espírito. E nós passamos por tudo isso. Eu estou me lembrando aqui de uma ocasião, eu estive com o Dr. Herman e a minha filha estava comigo. E era a época dela fazer vestibular, e aí ela, muito afeta às ciências exatas e tudo mais, e ele indagou sobre aquilo que era de preferência dela e o que ela iria fazer no vestibular, e ela falou que naquele momento, se eu não me engano, ela iria fazer engenharia. Nem foi por esse caminho. Mas ela disse que queria fazer engenharia. E aí o Dr. Herman olhou bem para ela, afitou e disse assim: por que você não faz medicina? Engenheira você já foi. Olhem só, engenheira você já foi. Então, é exatamente isso. Em outras oportunidades, nós já trilhamos outros caminhos. E nós estamos nesse processo evolutivo, lembrem do Cristo, ele sabia de tudo. Sabia de tudo. Por quê? Porque esse espírito evoluiu a ponto de passar por todos os aprendizados para que se tornasse lá um espírito perfeito, para que se tornasse um espírito de muita luz. E nós também estamos envolvidos nesse mesmo processo. E é importante que a gente se atenha ao seguinte: não é porque eu tenho mais facilidade nessa ou naquela matéria que eu devo ficar preso a ela. Porque a minha facilidade indica que eu já percorri esse caminho. Toda vez que percorremos um caminho que já conhecemos, a nossa desenvoltura se mostra muito mais hábil, né? Conhecemos o caminho. É como se fôssemos fazer uma viagem para determinado lugar, onde já percorremos aquela estrada. A nossa desenvoltura é muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque já passamos por ali. Já vivenciamos aquela experiência, digamos assim. Então, nós estamos diante de uma caminhada evolutiva onde nos depararemos com muitas situações de progresso, mas teremos que passar por muitos caminhos, porque é esse processo, exatamente essa condição em que nós... Eu estou mexendo aqui, pessoal, porque a minha câmera está um pouquinho balançando aqui, vocês já devem ter percebido, em que nós vamos nos aperfeiçoando em muitas condições e teremos muitas habilidades, porque a nossa inteligência
nos permite isso. Vamos mais à frente. Pergunta de número 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, ou seja, bens, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha na circunstância de acumular conflito de maior soma legar aos seus herdeiros? E a resposta é um compromisso com a consciência má. Se eu estou acumulando, pensando em deixar para os meus herdeiros, muitas das vezes eu não estou permitindo até que eles trilhem um caminho do conhecimento, do aprendizado e do esforço que é próprio ao espírito para galgar espaços melhores. Então, na verdade, esse acúmulo, né, de haveres pensando na herança não é bom para ninguém. Não é bom nem para aquele que está se submetendo a esse tipo de postura e nem para aquele que recebe. Vamos lá para a pergunta 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Nós estamos falando daquelas pessoas que têm a condição de trabalhar em divulgações, sejam escritores, sejam jornalistas, ou sejam pessoas que estejam afetas a esse tipo de apanhado, digamos assim, de características daquela sociedade ou de membros da sociedade e depois expõem em público aquilo que eles perceberam, aquilo que foram objeto dos seus estudos. E a espiritualidade, mais uma vez, nos adverte o seguinte: qual é a sua intenção? Você está fazendo com que propósito? Se a ideia é uma pesquisa apurada para que se possa levar benefícios para aqueles que foram objeto da pesquisa, para uma sociedade, para um grupo, para regiões, se o propósito é o benefício, nós estamos falando daquilo que se pode sim levar a nível de uma utilidade para um contexto geral. Se nós estamos falando daqueles que fazem isso tão somente para que exponham seus companheiros, para que exponham seus irmãos de jornada, para que exponham outros povos a ridículo, a uma condição de inferioridade, ou se o propósito não é aquele de fazer com que naquela divulgação, daquela pesquisa se tenha benefícios, nós estamos falando de algo que não deve ser praticado, pelo menos não dessa forma. Então, se eu tenho a oportunidade de pesquisar, de levar conhecimento, de levar a minha pesquisa para tantos mais que se interessem, e o meu objetivo é um objetivo saudável, nós estamos falando de algo produtivo e de aquilo que alcançará de forma benéfica a um grande contingente. Se a ideia é uma exposição, se a ideia é tornar público alguma coisa que não seja bom, valioso e proveitoso, nós estamos falando daquilo que não deve ser objeto de divulgação ou de uma ênfase que coloque ou torne inferior, menor ou ridículo quem quer que seja. E por fim, nós vamos lá na pergunta 906, em que Kardec pergunta: será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? E a resposta: pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la. Ou seja, o companheiro que faz o bem, ele pode ter consciência que ele está fazendo o bem? Claro, claro. Da mesma forma que ele pode ter consciência do mal. Então ele pode ter consciência do bem que está praticando? Sim. Acesso a tudo aquilo que ele foi uma ferramenta de desenvolvimento? Sim, evidente que sim. E essa consciência, se não o torna vaidoso e se não faz dele um orgulhoso
num sentido não proveitoso, é uma consciência que pode e deve sim ser exaltada. Eu separei aqui um texto de Miramês que fala dessa questão 916. Deixa eu movimentar aqui um pouquinho a câmera, porque eu vou fazer a leitura do texto. Tá? Deixa eu buscar aqui uma posição que seja uma posição que não interfira muito aqui no que eu vou ler. E falar da questão 906 e diz assim: consciência do bem. A consciência do bem, todos devemos tê-la, sentir o bem que fazemos, porque desta maneira passamos a conhecer a nós mesmos e deixamos de fazer o mal que às vezes praticamos. Não é censurado à criatura que ela examine a si mesma no que se encontra fazendo. Cada pessoa é um mundo, onde o comandante é a alma. Certamente que é preciso que conhecemos a nós mesmos para que possamos escolher com maior entendimento o que é melhor para nós. O que não é certo é divulgar o bem que se faz ou se pretende realizar. Esse anúncio faz crescer a vaidade e o orgulho, bem como é capaz de nutrir certas paixões que estejam ligadas ao egoísmo e ainda mais à fascinação por si mesmo. O Livro dos Espíritos é uma obra basilar, na qual todos os espíritas devem se inspirar, igualmente enriquecendo os conhecimentos no tocante à verdade. O que escrevemos sobre o Espiritismo não é influência dos homens, mas das leis de Deus, que descobrimos em toda a natureza divina, que se apresenta na natureza humana. Aos espíritas, falamos que não se deixem ser envolvidos nas paixões inferiores. O tempo já passou. Estamos em época de reajuste espiritual, de crescimento da alma, para ficarmos em comunhão com Jesus Cristo, o nosso diretor espiritual, que caminha conosco desde o princípio de todas as coisas. Compete ao homem conhecer a si mesmo, principalmente nessa fase em que se encontra, de tanta teoria, para tomar as decisões que lhe cabem para direcionar a vida e compreender a verdade que liberta e que ilumina a alma. Devemos fazer todo esse trabalho interno, não somente para nós, mas principalmente para servir de exemplo vivo para todos os povos. É preciso investir nas almas de nossas irmãs e não nas coisas. Vejamos o que o João nos fala nesse sentido místico mais eficaz. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Está lá em João 11:52. O dever do homem de bem é trabalhar para reunir os filhos de Deus que se encontram dispersos pelo mundo afora, e que somente uma força poderosa pode e tem o poder de unir em família, é o amor. Devemos conhecer o bem e os seus fundamentos, e o mal no que ele é. Desta maneira, entreguemos-nos à caridade em todas as suas vantagens internas, criando dentro da alma uma luz própria e uma vida feliz, capaz de mostrar Deus no coração e Cristo na consciência, ativando todas as qualidades superiores nos caminhos que pretendemos trilhar. Caímos por vezes em muitas faltas, por desconhecermos o mal que as atitudes errôneas nos causam. Ter consciência de tudo nos faz melhor escolher as nossas atitudes. A Terra está passando por momentos decisivos. Em todas as nações, muitos pensam o contrário, por serem cegos que às vezes guiam cegos. Estamos diante de perigos iminentes em muitos campos de trabalho, mas Deus está vendo tudo e registrando todos os acontecimentos. Ele é toda justiça e ninguém destrói a sua obra. Ele sabe o que fazer no momento certo. O que devemos despertar em nós com urgência é o conhecimento das leis naturais e torná-las como indicação para a nossa viagem na vida. Os conscientes das verdades ficarão livres do tribunal da própria consciência. E aqui nós encerramos o título As Virtudes e os Vícios. Falamos muito mais dos vícios, como dissemos anteriormente,
do que das virtudes, porque é exatamente a parte final que toca a nós falar aqui em nosso estudo, mas que nós tiremos o proveito necessário, porque a espiritualidade sempre está muito voltada para nós, né? E a ideia é que nós não tenhamos tantos espaços, esse abismo tão grande naquilo que a espiritualidade vivencia e aquilo que nós vivenciamos. Evidentemente que como espíritos ainda imperfeitos, nós estamos muito mais afetos a essas viciações do que as virtudes. Mas exatamente com o estudo, exatamente com o acesso daquilo que essa espiritualidade caridosa e bem disposta a fazer chegar a nós vamos encurtando esses espaços, nós vamos vendo aquilo que já podemos promover em nós através do que nos é passado e nos esforçando para cada vez mais entendermos esse processo das leis naturais, que são as leis divinas, né? Que é o que o nosso Pai nos coloca à disposição para que a gente caminhe mais rapidamente nesse processo de aprendizado, de entendimento. Muitas das vezes não nos sentimos capazes, mas somos capazes sim, porque somos criaturas e obras de Deus. E já na medida em que temos acesso àquilo que aqueles companheiros que caminharam mais do que nós nos disponibilizam, fica mais fácil, como foi dito antes. Quando já trilhamos por uma estrada em que os seus percursos já são conhecidos, fica mais fácil chegarmos ao nosso pretendido objeto de acesso. Fica mais fácil. E esses companheiros se disponibilizam para que nós tenhamos tudo aquilo que nos é possível e necessário para que esse caminhar seja um caminhar mais fácil. Vamos trabalhar as viciações, procuremos entendê-las na medida em que nós, apesar dos nossos esforços, ainda não conseguimos realizar tudo que já gostaríamos, mas na medida em que estamos empenhados verdadeiramente, é fato que o caminho fica mais curto e se apresenta menos tortuoso. Que o nosso Pai de amor e misericórdia cada vez nos conceda mais oportunidades através daquilo que o Livro dos Espíritos nos predispõe para que nós, mais vezes, estejamos desenvolvendo outros temas, outros assuntos, relativamente à nossa caminhada espiritual. Muita paz para todos nós e que Jesus, o nosso Mestre Divino, continue nos agraciando com toda essa luz necessária para que nós estejamos cada vez mais estruturados no bem e naquilo que é de desejo do nosso Pai. Graças a Deus.